Olá, viajantes da calma. Bem-vindos ao universo noturno. Se você chegou até aqui, talvez já esteja procurando um lugar tranquilo para pousar a mente, um espaço suave onde os pensamentos possam ir perdendo o peso do dia. E é exatamente isso que este momento é. Nesta noite, vamos caminhar juntos por um dos temas mais fascinantes e ao mesmo tempo mais serenos que a ciência já explorou: os átomos. Vamos descobrir com toda a calma do mundo, sem fatos curiosos sobre essas pequeninas estruturas que formam absolutamente tudo ao seu redor. Deixe que cada palavra suavize o seu dia enquanto mergulhamos lentamente nessa jornada tranquila. Não há pressa, não há destino urgente. Apenas continue ouvindo. E então, viajantes da calma, começamos agora a nossa jornada pelos fatos curiosos sobre os átomos. Essas estruturas minúsculas, quase inimagináveis, que formam absolutamente tudo o que existe ao seu redor. Tudo o que você toca, tudo o que você vê, tudo o que você respira, é feito de átomos. E a primeira coisa que precisamos entender, com toda a tranquilidade do mundo, é o tamanho dessas estruturas. Porque quando falamos de átomos, estamos falando de algo tão pequeno, tão incrivelmente diminuto, que a nossa mente precisa de um momento, um longo e suave momento, para começar a compreender a escala envolvida. Um fio de cabelo humano, aquele fio fininho que você mal consegue ver quando cai no chão, tem aproximadamente 1 milhão de átomos de largura. 1 milhão. Pense nisso por um instante, com calma, sem pressa. Aquele fio que parece tão delicado, tão quase invisível aos nossos olhos, é na verdade uma estrutura gigantesca quando comparada a um único átomo. Se você pudesse enfileirar átomos lado a lado ao longo da largura de um único fio de cabelo, precisaria de cerca de 1 milhão deles para cruzar essa distância tão curta. É um número que parece grande, e é grande, mas ao mesmo tempo nos diz o quanto cada átomo individualmente é algo de uma pequenez quase poética. A natureza, de certa forma, construiu o mundo inteiro a partir de peças que mal podemos imaginar. E ainda assim, essas peças estão em todo lugar, em cada superfície, em cada gota de ar, em cada célula do seu corpo. Agora mesmo, enquanto você ouve essas palavras, e o seu corpo vai aos poucos relaxando um pouco mais. Existe uma comparação que os cientistas gostam de usar para ajudar as pessoas a compreenderem o tamanho de um átomo. E essa comparação é ao mesmo tempo simples e completamente absurda, no melhor sentido possível. Se um átomo fosse do tamanho de uma maçã comum, uma maçã redonda e tranquila sobre uma mesa, então a própria maçã, aquela fruta que você consegue segurar na palma da mão, teria que ser do tamanho da Terra inteira, para que a proporção fizesse sentido. A Terra inteira. Um planeta. Para representar uma única maçã, na escala do átomo. Isso nos diz, de forma muito gentil e muito lenta, que o universo tem camadas de tamanho que vão muito além do que nossos olhos conseguem alcançar. E há algo profundamente tranquilizador nisso, na ideia de que existe um mundo imenso acontecendo, em escalas que simplesmente não conseguimos ver, mas que está lá, constante, silencioso, funcionando com uma precisão extraordinária enquanto você respira e descansa. E se o tamanho de um átomo já é difícil de imaginar, o que existe dentro dele é ainda mais surpreendente. O núcleo do átomo, essa região central onde estão concentrados os prótons e os nêutrons, ocupa apenas uma fração absolutamente minúscula do volume total do átomo. Para ter uma ideia, se o átomo inteiro fosse uma catedral enorme, com suas paredes altas e seu espaço vasto e silencioso, o núcleo seria algo do tamanho de uma pequena mosca, pousada bem no centro desse espaço. Todo o resto, a maior parte do átomo é espaço vazio. Vazio mesmo. Não há nada ali, apenas os elétrons se movendo em suas nuvens de probabilidade, nesses territórios difusos e quase fantasmagóricos ao redor do núcleo. E essa informação, aparentemente simples, tem uma consequência enorme. A matéria, toda a matéria, incluindo o seu corpo, a cadeira onde você está, o ar ao seu redor, é composta em sua maior parte de espaço vazio. O que chamamos de solidez é, na verdade, uma ilusão muito bem construída pelas forças eletromagnéticas entre os átomos.
Os átomos não podem ser vistos com microscópios comuns, aqueles que encontramos em laboratórios escolares, com suas lentes e suas luzes. A luz visível tem comprimentos de onda muito maiores do que o tamanho de um átomo, o que significa que a luz simplesmente passa por eles sem revelar seus detalhes. Para perceber a presença de um átomo, os cientistas precisam de equipamentos muito especiais, como o microscópio de força atômica, que não enxerga o átomo propriamente dito, mas sente as forças que ele exerce, rastreando sua superfície como um dedo que lê o braille de um texto escrito em uma escala impossível. É uma forma de ver sem ver, de conhecer sem tocar, que tem algo de profundamente poético e que combina muito bem com esta hora tranquila em que você se encontra agora. A palavra átomo, aliás, carrega dentro de si uma história curiosa. Ela vem do grego antigo, da palavra átomos, que significa indivisível, aquilo que não pode ser cortado. Os filósofos gregos da antiguidade, como Demócrito e Leucipo, imaginaram que se você fosse cortando um pedaço de matéria ao meio, e depois ao meio de novo, e continuasse cortando indefinidamente, chegaria em algum momento a uma partícula tão pequena que simplesmente não poderia ser dividida mais. Eles chamaram essa partícula hipotética de átomo. E durante séculos essa ideia ficou adormecida, esquecida, até que a ciência moderna a resgatou e confirmou que sim, existe algo assim. O problema é que conforme a ciência foi avançando, descobrimos que o átomo pode sim ser dividido em prótons, nêutrons e elétrons, e que esses prótons e nêutrons podem ser divididos ainda mais em partículas chamadas quarks. Então o nome indivisível acabou sendo uma espécie de engano carinhoso da história, uma promessa que a natureza não conseguiu cumprir completamente. Existe mais espaço vazio dentro de um átomo do que matéria sólida, como já mencionamos, mas vale a pena retomar essa ideia lentamente, porque ela tem implicações que continuam sendo fascinantes a cada vez que pensamos nelas. A densidade do núcleo atômico é absurdamente maior do que a densidade de qualquer material que conhecemos no cotidiano. Se você pudesse comprimir um cubo de açúcar cheio de núcleos atômicos, sem o espaço vazio que normalmente existe nos átomos, esse cubo pesaria algo em torno de alguns bilhões de toneladas. É exatamente isso que acontece em uma estrela de nêutrons, aquele objeto astronômico denso e compacto, que se forma quando uma estrela massiva morre. Em uma estrela de nêutrons, a matéria está tão comprimida que uma colher de chá do seu material pesaria mais do que toda a humanidade junta. E isso tudo tem a ver com os átomos, com o que existe dentro deles, com o espaço que normalmente os separa e que, quando removido, revela uma densidade quase incompreensível. Se retirássemos todo o espaço vazio dos átomos que compõem o corpo humano, a matéria restante, toda ela, toda a matéria real e sólida de um ser humano adulto, caberia em um espaço menor do que um grão de areia. Um grão de areia. Você, com toda a sua complexidade, com todos os seus pensamentos e memórias e sonhos, seria representado em termos de matéria pura por algo que você poderia perder entre os dedos em uma praia. Há algo ao mesmo tempo humilhante e libertador nessa informação. Somos em grande parte espaço. Somos em grande parte vazio organizado de forma muito inteligente. E talvez seja por isso que, quando nos permitimos relaxar de verdade, quando soltamos as tensões e deixamos o corpo afrouxar, temos aquela sensação de leveza, como se estivéssemos nos lembrando, muito sutilmente, da nossa própria natureza. Os elétrons, essas partículas de carga negativa que existem ao redor do núcleo, se movem com uma velocidade e uma imprecisão que desafiam qualquer tentativa de visualização concreta. Eles não percorrem órbitas fixas como planetas ao redor de um Sol, como os desenhos antigos de átomos sugeriam, com aquelas bolinhas girando em círculos perfeitos. Na realidade, os elétrons existem em regiões chamadas orbitais, que são mais como nuvens de probabilidade, zonas onde é mais ou menos provável encontrar o elétron em um dado momento. O elétron está ali, mas também está um pouco em todo lugar ao mesmo tempo. E isso é uma característica fundamental da mecânica quântica, que governa o comportamento de tudo nessa escala minúscula.
É como tentar apontar exatamente onde está a névoa em uma manhã de inverno. Ela está ali, você pode sentir, mas não há um ponto preciso onde ela começa e termina. E por falar em toque, há um fato sobre os átomos que muda completamente a forma como pensamos sobre o contato físico. Quando você toca algo, quando coloca a mão sobre uma mesa ou apoia os pés no chão, os átomos do seu corpo e os átomos da superfície que você está tocando nunca se tocam de verdade. O que acontece é uma repulsão eletromagnética entre os elétrons das camadas externas dos átomos. Os elétrons, por terem todos carga negativa, se repelem mutuamente quando se aproximam demais. E é essa repulsão que cria a sensação de resistência, a sensação de que algo é sólido. O toque, tal como o sentimos, é na verdade um jogo de forças invisíveis entre partículas minúsculas que nunca chegam a se tocar de verdade. Há algo quase melancólico e ao mesmo tempo muito suave nessa ideia. O diâmetro de um átomo típico é de cerca de 0,1 a 0,5 nanômetros. Um nanômetro é 1/bilionésimo de metro. Para ter uma referência mais concreta, um nanômetro está para 1 metro, assim como uma bola de gude está para o diâmetro da Terra. Essa escala de tamanho, chamada de escala nanométrica, é o território onde os átomos vivem, onde as moléculas se formam, onde as reações químicas acontecem. É um mundo que existe simultaneamente dentro de tudo e, ao mesmo tempo, completamente invisível para nós. E a ciência que estuda esse mundo, a nanotecnologia, tem avançado de maneiras que permitem criar materiais e dispositivos com propriedades únicas, aproveitando justamente o comportamento peculiar da matéria nessa escala tão pequena. Um copo d'água comum, daqueles que você usa no dia a dia, contém mais átomos do que há copos d'água em todos os oceanos da Terra. Pense nessa afirmação devagar, sem pressa, deixando ela se assentar suavemente. Todos os oceanos da Terra, com toda a sua vastidão, com todo o seu volume imensurável de água, representam um número de copos que ainda é menor do que o número de átomos em um único copo. Isso nos diz de forma muito clara e ao mesmo tempo muito tranquila que a quantidade de átomos em qualquer objeto cotidiano é de uma magnitude que simplesmente não temos referências intuitivas para compreender. Os números envolvidos são tão grandes que parecem fictícios, mas são absolutamente reais e estão ali, em cada gole de água, em cada respiração, em cada momento silencioso como este. Os átomos existem há bilhões de anos. Muitos dos átomos que compõem o seu corpo agora, os átomos de carbono, de oxigênio, de hidrogênio que formam suas células e seus ossos e seu sangue, foram criados no interior de estrelas que viveram e morreram muito antes de o Sol existir. Esses átomos viajaram pelo espaço como parte de nuvens de gás e poeira. Foram atraídos pela gravidade quando o sistema solar começou a se formar. Acabaram incorporados na Terra, passaram por ciclos geológicos e biológicos ao longo de bilhões de anos e agora estão aqui, momentaneamente organizados da forma que é você. Há uma certa grandiosidade muito suave nessa ideia. Você é, de certa forma, feito de material estelar muito antigo, emprestado temporariamente pelo universo. O hidrogênio é o átomo mais simples que existe e também o mais abundante em todo o universo. Com apenas um próton em seu núcleo e um elétron ao redor, o hidrogênio é a estrutura atômica mais básica possível, quase uma definição mínima do que é um átomo. E dessa simplicidade extraordinária veio toda a complexidade do cosmos. O hidrogênio foi o primeiro elemento a se formar após o Big Bang, nos primeiros minutos do universo, quando a temperatura e a pressão eram altas o suficiente para que prótons e elétrons se combinassem. A partir do hidrogênio, dentro das estrelas, foram sendo construídos todos os outros elementos, como tijolos de uma construção que foi crescendo ao longo de bilhões de anos. Tudo começa com algo muito simples, com um próton e um elétron, com o átomo mais elementar de todos. O hélio tem uma história de descoberta particularmente curiosa. Antes de ser encontrado aqui na Terra, ele foi identificado no Sol, através da análise da luz solar, da decomposição dessa luz em suas diferentes cores e comprimentos de onda.
um processo chamado espectroscopia. Os cientistas observaram uma linha espectral que não correspondia a nenhum elemento conhecido na época e concluíram que devia ser um elemento novo, que eles chamaram de hélio, em homenagem a Hélios, o deus grego do Sol. Só décadas depois, o hélio foi encontrado na Terra, aprisionado em rochas e minerais. É um dos poucos elementos que foi nomeado, antes de ser confirmado aqui no nosso planeta, uma espécie de descoberta de longe antes de descoberta de perto. Os átomos, em seu estado natural, são eletricamente neutros. Isso significa que o número de prótons, que tem carga positiva, é exatamente igual ao número de elétrons, que tem carga negativa. Essas cargas se cancelam mutuamente, resultando em um átomo sem carga elétrica líquida. É um equilíbrio muito delicado e, ao mesmo tempo, muito estável, que mantém a matéria em um estado de neutralidade elétrica na maior parte do tempo. Quando esse equilíbrio é perturbado, quando um átomo perde ou ganha elétrons, ele se transforma em algo chamado íon, uma partícula eletricamente carregada que se comporta de maneira diferente e que pode interagir com outros íons de formas muito específicas. Essa capacidade de formar íons, que está na base de muitos processos químicos e biológicos essenciais à vida. Quando átomos perdem ou ganham elétrons e se tornam íons, eles adquirem cargas elétricas que os tornam muito mais reativos e interessantes do ponto de vista químico. Íons de sódio e cloro, por exemplo, se atraem mutuamente com uma força relativamente forte, formando o sal de cozinha que você usa todos os dias. Íons de cálcio são essenciais para a contração muscular e para a transmissão de sinais nervosos no seu corpo. Íons de potássio controlam o equilíbrio de fluidos dentro e fora das células. Todo o funcionamento do seu corpo, toda a sua fisiologia silenciosa e constante, depende de um delicado balé de íons se movendo, se atraindo e se repelindo através de membranas celulares, em um ritmo suave e ininterrupto, que continua enquanto você respira, enquanto você fecha os olhos, enquanto você vai lentamente descansando. A massa de um átomo está concentrada quase totalmente em seu núcleo. Os elétrons, apesar de serem as partículas que definem o volume do átomo e que determinam seu comportamento químico, têm uma massa tão pequena que contribuem com menos de 0,1% da massa total do átomo. É o núcleo, com seus prótons e nêutrons, que carrega quase todo o peso. E essa concentração de massa em uma região tão minúscula é o que torna o núcleo atômico tão denso, tão compacto, tão extraordinariamente concentrado em termos de energia. Toda a energia que é liberada em reações nucleares, seja na fissão de urânio em uma usina nuclear, seja na fusão de hidrogênio no interior do Sol, vem justamente dessa concentração intensa de massa e energia dentro do núcleo. O raio atômico, que é uma medida do tamanho do átomo, varia de elemento para elemento de maneira bastante previsível, seguindo padrões que podem ser observados na tabela periódica. Em geral, os átomos ficam maiores conforme descemos pelas colunas da tabela, porque cada linha representa uma nova camada de elétrons sendo adicionada ao redor do núcleo, aumentando o volume total do átomo. E, em geral, os átomos ficam menores conforme avançamos da esquerda para a direita em cada linha, porque o número de prótons aumenta e puxa os elétrons mais para perto do núcleo com mais força. É uma dança de atração e repulsão que determina o tamanho de cada átomo e que os químicos aprenderam a usar para prever o comportamento dos elementos antes mesmo de fazer experimentos. Os átomos de ouro têm uma densidade particularmente alta, o que explica por que o ouro afunda rapidamente em praticamente qualquer líquido comum. O ouro é um dos metais mais densos que existem na natureza, com cada átomo sendo relativamente pesado e os átomos empacotados de forma bastante eficiente em sua estrutura cristalina. Essa densidade, combinada com a resistência química do ouro, que não reage com a maioria das substâncias, faz dele um material muito valorizado tanto esteticamente quanto cientificamente. O ouro também é um excelente condutor elétrico e não enferruja nem oxida, o que o torna útil em conexões elétricas de alta precisão, em equipamentos eletrônicos delicados
e em instrumentos científicos que precisam de confiabilidade absoluta ao longo do tempo. E assim, viajantes da calma, chegamos ao final deste primeiro bloco de curiosidades sobre os átomos, esse universo minúsculo que existe dentro de tudo. Exploramos o tamanho quase incompreensível dessas estruturas, o espaço vazio que as compõe, a natureza dos elétrons e sua dança ao redor do núcleo, a história antiga dos átomos que formam o seu corpo, e tantos outros detalhes suaves e fascinantes sobre a natureza mais fundamental da matéria. A estrutura atômica foi confirmada experimentalmente, apenas no início do século XX, por Ernest Rutherford, que realizou um experimento elegante e simples, disparando partículas contra uma folha de ouro muito fina e observando como elas se desviavam, concluindo que o átomo devia ter um núcleo muito pequeno e muito denso no centro. Foi um momento de descoberta tranquila, quase tediosa nos seus detalhes técnicos, mas de uma profundidade enorme para a nossa compreensão do mundo. E é nesse espírito de descoberta tranquila que continuamos lentamente nessa jornada pelo universo dos átomos, enquanto você vai, aos poucos, afrouxando os pensamentos e deixando o descanso chegar. E continuamos, viajantes da calma, nessa jornada tão tranquila e tão detalhada pelo universo dos átomos. Se no bloco anterior nos dedicamos a compreender o tamanho, a escala e a natureza quase vazia dessas estruturas minúsculas, agora vamos dar um passo ainda mais fundo, um passo suave e lento, para dentro do próprio átomo, explorando o que existe em seu interior, as partículas que o compõem, as forças que as mantêm unidas e os comportamentos que tornam cada átomo aquilo que ele é. É uma jornada para dentro, um mergulho gentil em camadas cada vez mais fundamentais da realidade, e não há lugar melhor para fazer isso do que neste momento tranquilo, enquanto o mundo lá fora vai ficando mais distante e o seu corpo vai encontrando o seu próprio ritmo de repouso. O próton é uma das partículas que habita o núcleo do átomo, e ele carrega uma carga elétrica positiva. É uma partícula relativamente estável, com uma massa muito maior do que a do elétron, e sua presença no núcleo é o que define a identidade do átomo. O número de prótons em um átomo determina qual elemento químico aquele átomo representa. Um átomo com um próton é hidrogênio, um átomo com 6 prótons é carbono, um átomo com 89 prótons é ouro. Cada elemento na tabela periódica tem um número único de prótons, chamado número atômico, e é esse número que distingue um elemento de todos os outros. Não importa quantos nêutrons ou elétrons o átomo tenha, se ele tiver 6 prótons, será sempre carbono. Da mesma forma que um número de identidade define uma pessoa, independentemente de qualquer outra característica. O próton é, de certa forma, a identidade mais fundamental do átomo, o número que diz ao universo o que aquele átomo é. O nêutron, por sua vez, é a outra partícula que habita o núcleo, e ele não tem carga elétrica. É neutro, como o próprio nome sugere, e essa neutralidade tem uma função muito importante. Os prótons, todos com carga positiva, naturalmente se repelem uns aos outros, porque cargas iguais se repelem. Então, como é que o núcleo se mantém unido, com vários prótons empacotados, em um espaço tão minúsculo sem explodir? A resposta está nos nêutrons e em uma força que ainda vamos explorar com calma, a força nuclear forte. Os nêutrons ajudam a estabilizar o núcleo, atuando como uma espécie de amortecedor entre os prótons, mediando a tensão entre essas cargas positivas que prefeririam se afastar. Em núcleos muito grandes, com muitos prótons, são necessários cada vez mais nêutrons para manter tudo coeso. E quando o equilíbrio não é possível, o núcleo se torna instável e emite radiação, um processo que chamamos de radioatividade, que também vamos explorar com toda a calma que merece. O elétron é a terceira partícula fundamental do átomo e ele tem carga elétrica negativa. Mas o que mais chama a atenção no elétron não é a sua carga, e sim a sua massa extraordinariamente pequena. Um elétron é aproximadamente 1836 vezes mais leve do que um próton. Para ter uma noção dessa diferença, imagine que um próton fosse uma pessoa adulta de tamanho médio. O elétron correspondente seria algo com a massa de um pequeno inseto. É uma diferença enorme.
e ela explica por que a massa de um átomo está quase toda concentrada no núcleo. Os elétrons contribuem com uma fração tão pequena da massa total que, para a maioria dos cálculos práticos, simplesmente são ignorados quando se trata de pesar um átomo. E ainda assim, são os elétrons que determinam como o átomo se comporta quimicamente, como ele se liga a outros átomos, como ele interage com a luz e com os campos elétricos. É uma situação curiosa, em que as partículas mais leves são as que controlam a personalidade do átomo, enquanto as mais pesadas ficam quietas no centro, carregando o peso. E agora chegamos a um detalhe que pode surpreender, porque os prótons e os nêutrons, que por tanto tempo foram considerados partículas fundamentais e indivisíveis, na verdade são compostos de partículas ainda menores, chamadas quarks. Os quarks são partículas verdadeiramente fundamentais, pelo menos até onde a ciência chegou até agora, e eles existem em 6 tipos diferentes, que os físicos, com uma criatividade bastante particular, nomearam de up, down, charm, strange, top e bottom, que em português seriam algo como cima, baixo, charme, estranho, topo e fundo. Esses nomes não descrevem propriedades físicas óbvias, como tamanho ou cor, mas sim características quânticas muito específicas que distinguem um tipo de quark de outro. É uma nomenclatura que parece saída de um livro de fantasia, mas que descreve aspectos muito reais e muito bem medidos da estrutura da matéria. Os quarks são mantidos juntos dentro dos prótons e nêutrons por uma força chamada força nuclear forte, e os mediadores dessa força são partículas chamadas gluons. Os gluons, como o próprio nome sugere de forma bastante literal, são as partículas que colam os quarks uns aos outros, impedindo que se separem. E a força nuclear forte é, de longe, a mais poderosa das 4 forças fundamentais que conhecemos na natureza. Ela é muito mais forte do que a força eletromagnética, que é a força que faz ímãs se atraírem e que mantém os elétrons ligados ao núcleo. É muito mais forte do que a força gravitacional, que é a que mantém os planetas em órbita e que nos mantém com os pés no chão. A força nuclear forte é tão intensa que consegue superar a repulsão entre prótons positivos e mantê-los juntos no núcleo, a uma distância incrivelmente pequena. Mas ela tem uma característica peculiar. Só funciona em distâncias muito curtas, comparáveis ao tamanho do próprio núcleo. Além dessa distância, ela simplesmente desaparece, como se não existisse. Um próton é composto por 2 quarks do tipo up e um quark do tipo down. Um nêutron é composto por 2 quarks do tipo down e um quark do tipo up. Essa diferença de um quark é o que distingue o próton do nêutron e é o que faz com que o próton tenha carga positiva e o nêutron seja neutro. Os quarks do tipo up têm carga positiva de 2/3 de uma carga elementar, e os quarks do tipo down têm carga negativa de 1/3 de uma carga elementar. Quando somamos as cargas de 2 quarks up e um quark down, obtemos exatamente uma carga positiva inteira, que é a carga do próton. Quando somamos 2 quarks down e um quark up, as cargas se cancelam e obtemos 0, que é a neutralidade do nêutron. É uma aritmética simples escondida dentro de uma estrutura extraordinariamente complexa e pequena, e há algo de satisfatório na forma como esses números se encaixam tão perfeitamente. Os elétrons, como já mencionamos antes, não orbitam o núcleo como planetas orbitam uma estrela. Essa imagem, que aparece em tantos livros didáticos e logotipos científicos, é uma simplificação muito conveniente, mas bastante imprecisa. Na realidade, os elétrons existem em regiões chamadas orbitais atômicos, que são distribuições de probabilidade, mapas de onde é mais ou menos provável encontrar o elétron em um dado momento. Alguns orbitais têm formato esférico, outros têm formato de haltere, outros têm formas ainda mais complexas e difíceis de descrever com palavras simples. E o elétron não percorre um caminho definido dentro desse orbital, ele simplesmente existe nessa região de probabilidade de uma maneira que não tem paralelo no mundo macroscópico que conhecemos. É uma das características mais desconcertantes e, ao mesmo tempo, mais fascinantes da mecânica quântica. Essa incapacidade de dizer onde exatamente o elétron está, apenas onde ele provavelmente estará,
se alguém decidir medi-lo. O número de prótons em um átomo, como já mencionamos de forma suave, define qual elemento químico aquele átomo é, e esse número é chamado de número atômico. Mas existe outro número importante na descrição de um átomo, que é o número de massa, que corresponde à soma de prótons e nêutrons no núcleo. Átomos do mesmo elemento, com o mesmo número de prótons, podem ter números diferentes de nêutrons, e quando isso acontece, chamamos essas variações de isótopos. O hidrogênio, por exemplo, tem 3 isótopos naturais. O hidrogênio comum, com um próton e nenhum nêutron. O deutério, com um próton e um nêutron. E o trítio, com um próton e 2 nêutrons. Esses 3 átomos são todos hidrogênio. Todos se comportam de forma quimicamente similar, mas têm massas diferentes e propriedades nucleares distintas. O trítio, por exemplo, é radioativo, enquanto o hidrogênio comum e o deutério são estáveis. Alguns isótopos são instáveis, o que significa que seus núcleos, por terem uma proporção desequilibrada de prótons e nêutrons, tendem a se reorganizar ao longo do tempo, emitindo radiação nesse processo. Esse fenômeno é chamado de radioatividade e foi descoberto de forma bastante acidental por Henri Becquerel em 1896, quando ele deixou sais de urânio em cima de uma chapa fotográfica no escuro e descobriu que a chapa havia sido impressionada pela radiação emitida pelo urânio. Depois disso, Marie e Pierre Curie dedicaram anos ao estudo da radioatividade, identificando novos elementos radioativos como o rádio e o polônio, e contribuindo de forma enorme para a compreensão desse fenômeno. A radioatividade não é algo que os átomos fazem de propósito. É apenas uma consequência natural de núcleos que estão em um estado de energia mais alto do que gostariam de estar, e que buscam, lentamente ou rapidamente, dependendo do elemento, um estado de maior estabilidade. O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono que tem uma aplicação prática muito elegante na ciência, porque ele se desintegra em uma taxa conhecida e constante, com uma meia-vida de cerca de 730 anos, que é o tempo que leva para metade dos átomos de carbono 14 de uma amostra se transformarem em nitrogênio 14. Os cientistas conseguem usá-lo como um relógio natural. Organismos vivos absorvem carbono do ambiente constantemente, incluindo carbono 14. E quando morrem, essa absorção cessa e o carbono 14 começa a diminuir em quantidade. Medindo a proporção de carbono 14 que resta em um material orgânico antigo, como um osso, um pedaço de madeira ou um tecido, é possível estimar há quanto tempo aquele organismo morreu. Essa técnica, chamada datação por radiocarbono, revolucionou a arqueologia e a paleontologia, permitindo datar materiais com uma precisão que antes seria impossível. O urânio-235 é um isótopo muito diferente, com aplicações muito distintas. Ele é um dos combustíveis usados em usinas nucleares e em armas nucleares, porque quando seu núcleo é bombardeado com nêutrons, ele se divide em 2 núcleos menores, liberando energia e mais nêutrons, que por sua vez podem dividir outros núcleos de urânio-235, criando uma reação em cadeia. Essa reação, controlada com cuidado em uma usina nuclear, gera calor que é usado para produzir vapor e girar turbinas que geram eletricidade. O urânio-235 representa apenas cerca de 0,7% do urânio natural, sendo o restante quase todo urânio-238, que é muito menos propenso a se fissionar. Por isso, o urânio usado em reatores nucleares passa por um processo de enriquecimento, que aumenta a proporção de urânio-235 para níveis suficientes para sustentar a reação em cadeia. A energia de ligação nuclear é um conceito fundamental para entender por que os núcleos atômicos são tão estáveis e, ao mesmo tempo, tão energéticos. É a energia que seria necessária para separar completamente todos os prótons e nêutrons de um núcleo, desfazendo-o em suas partes componentes. Quanto maior a energia de ligação por partícula, mais estável é o núcleo. O ferro tem uma das maiores energias de ligação por partícula de todos os elementos, o que o torna um dos núcleos mais estáveis que existem. Por isso,
Quando estrelas massivas chegam ao fim de sua vida e tentam continuar a fusão nuclear além do ferro, o processo deixa de liberar energia e passa a consumi-la, o que precipita o colapso gravitacional da estrela e a subsequente explosão de supernova. O ferro é, de certa forma, o fim da linha para a fusão estelar, o ponto além do qual as estrelas não conseguem mais brilhar. A fusão nuclear é o processo pelo qual núcleos atômicos leves se unem para formar núcleos mais pesados, liberando energia nesse processo. É o processo que alimenta o Sol e todas as outras estrelas do universo. No interior do Sol, a temperaturas de dezenas de milhões de graus, núcleos de hidrogênio se fundem para formar núcleos de hélio, liberando uma quantidade enorme de energia na forma de luz e calor. Essa energia percorre 150 milhões de quilômetros até chegar à Terra, aquece nosso planeta, alimenta as plantas através da fotossíntese e é a fonte última de quase toda a energia que usamos. A fusão nuclear aqui na Terra ainda é um sonho em desenvolvimento, uma tecnologia que os cientistas perseguem há décadas, porque se conseguirmos replicar o processo do Sol em laboratório de forma controlada e sustentável, teremos uma fonte de energia praticamente inesgotável e muito limpa. A fissão nuclear, ao contrário da fusão, é o processo de quebrar núcleos pesados em pedaços menores. Quando um núcleo de urânio-235 ou de plutônio-239 se divide, ele libera uma quantidade enorme de energia, muito maior do que qualquer reação química comum. É esse processo que acontece nas usinas nucleares que geram eletricidade em vários países do mundo e que foi o princípio por trás das primeiras bombas atômicas desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial. A fissão nuclear representou um momento de virada na história humana. Um momento em que compreendemos que o interior do átomo continha energias que podiam ser liberadas em uma escala capaz de mudar o mundo para o bem e para o mal. E que a responsabilidade que acompanha esse conhecimento é imensa. Os elétrons ocupam camadas ou níveis de energia ao redor do núcleo, e essa organização segue regras muito específicas da mecânica quântica. Cada camada pode acomodar apenas um número máximo de elétrons, e os elétrons sempre preenchem as camadas de energia mais baixa primeiro, antes de começar a ocupar as camadas mais externas. A camada mais interna, chamada camada K, pode ter no máximo 2 elétrons. A camada seguinte, chamada L, pode ter no máximo 8. E assim por diante, com cada camada subsequente podendo acomodar mais elétrons do que a anterior. Essa organização em camadas é o que determina as propriedades químicas dos elementos, porque são os elétrons da camada mais externa, chamados elétrons de valência, que participam das ligações químicas e das reações com outros átomos. Quando elétrons saltam entre níveis de energia, eles absorvem ou emitem luz. Especificamente, quando um elétron absorve energia, ele salta para um nível mais alto. Quando ele cai de volta para um nível mais baixo, ele libera essa energia na forma de um fóton, uma partícula de luz, com uma frequência muito específica que corresponde exatamente à diferença de energia entre os dois níveis. Essa emissão de luz em frequências específicas é o que cria o espectro de emissão de cada elemento, uma espécie de código de barras luminoso que é único para cada tipo de átomo. É através da análise desses espectros que os astrônomos conseguem determinar a composição química de estrelas distantes, identificando os elementos presentes pela luz que emitem, mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância. É uma forma de conhecimento que atravessa distâncias imensas carregada pela luz, chegando até nós de forma tão natural e tão silenciosa quanto a luz do sol que aquece seu rosto em uma manhã tranquila. E assim, viajantes da calma, chegamos ao final deste segundo bloco, desta exploração suave pelo interior do átomo, pelas suas partículas e pelas forças que as mantêm unidas. Passamos pelos prótons e nêutrons, pelos quarks que os compõem, pelos elétrons e suas nuvens de probabilidade, pelos isótopos e pela radioatividade, pela fusão e pela fissão, pela organização em camadas dos elétrons e pela luz que eles emitem ao saltar entre níveis de energia. É um universo de uma riqueza extraordinária,
escondido dentro de estruturas invisíveis a olho nu, funcionando com uma precisão e uma regularidade que tem algo de profundamente tranquilizador. Continue aqui, continue ouvindo, deixe esses pensamentos flutuarem suavemente enquanto o descanso vai chegando, pausado e gentil, como sempre chega quando nos permitimos simplesmente estar. E seguimos, viajantes da calma, nessa jornada tão suave e tão detalhada pelo universo dos átomos. Nos blocos anteriores, exploramos o tamanho quase incompreensível dessas estruturas minúsculas, o espaço vazio que as compõe, as partículas que habitam seu interior, os quarks e os gluons, os elétrons e suas nuvens de probabilidade, os isótopos e a radioatividade. Agora vamos dar mais um passo tranquilo e pausado para entender como os átomos se unem, como eles se organizam, como eles formam as moléculas e os materiais que compõem tudo o que existe ao seu redor. Porque um átomo sozinho, por mais fascinante que seja, é apenas o começo da história. A história realmente interessante começa quando os átomos se encontram, quando eles se aproximam e decidem, de acordo com as leis da química e da física, o que fazer uns com os outros. Quando dois ou mais átomos se unem de forma estável, eles formam o que chamamos de molécula. A molécula é a menor unidade de uma substância que ainda conserva as propriedades químicas características dessa substância. Uma única molécula de água, por exemplo, já é água, com todas as suas propriedades de dissolver substâncias, de participar de reações biológicas, de formar pontes de hidrogênio com outras moléculas. Mas um único átomo de oxigênio ou um único átomo de hidrogênio isolado não é água, é apenas oxigênio ou hidrogênio. A união dos átomos cria algo novo, algo que não existia antes, e essa capacidade de criar propriedades novas a partir da combinação de elementos simples é uma das características mais extraordinárias da química. É um princípio que vai muito além da ciência. Aliás, a ideia de que a combinação de coisas simples pode criar algo de uma complexidade e de uma beleza muito maiores do que cada parte individualmente. A molécula de água, essa estrutura tão comum e tão essencial à vida, é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Daí a fórmula H2O, que aprendemos na escola e que ficou guardada em algum canto da memória. Mas o que essa fórmula não conta diretamente é a geometria dessa molécula, a forma como esses três átomos se organizam no espaço. Os dois átomos de hidrogênio não ficam em lados opostos do oxigênio, formando uma linha reta. Eles formam um ângulo de cerca de 104,5 graus em relação ao oxigênio central, criando uma molécula em forma de V muito levemente assimétrico. Essa geometria específica é o que torna a água polar, ou seja, com uma extremidade ligeiramente positiva e outra ligeiramente negativa, e essa polaridade é o que dá à água tantas das suas propriedades únicas, como a capacidade de dissolver tantas substâncias diferentes, de criar tensão superficial, de se expandir ao congelar, de ter um ponto de ebulição surpreendentemente alto para uma molécula tão pequena. Tudo isso vem de um ângulo de 104,5 graus entre três átomos minúsculos. As ligações químicas entre átomos podem ser de tipos diferentes, e cada tipo tem suas próprias características e suas próprias implicações para as propriedades dos materiais formados. A ligação covalente é aquela em que os átomos compartilham elétrons entre si. Dois átomos se aproximam e cada um contribui com um ou mais elétrons para uma região compartilhada entre eles, e essa partilha cria uma força de atração que mantém os átomos unidos. As ligações covalentes são geralmente muito fortes e muito direcionadas no espaço, o que significa que as moléculas formadas por ligações covalentes tendem a ter formas geométricas muito específicas e muito bem definidas. O oxigênio molecular, o O2 que respiramos, é um exemplo de ligação covalente, assim como o nitrogênio molecular, o N2 que compõe a maior parte do ar que nos envolve neste momento tranquilo. A ligação iônica é um tipo diferente de ligação, em que um átomo não compartilha elétrons com o outro,
mas sim transfere um ou mais elétrons completamente para o outro. Quando isso acontece, o átomo que perdeu elétrons fica com carga positiva e se torna um cátion, e o átomo que ganhou elétrons fica com carga negativa e se torna um ânion. Esses dois íons de cargas opostas se atraem mutuamente com uma força elétrica bastante intensa, e essa atração é o que chamamos de ligação iônica. O sal de cozinha, o cloreto de sódio, é o exemplo mais clássico de composto iônico. O sódio perde um elétron e se torna um íon positivo. O cloro ganha esse elétron e se torna um íon negativo. E os dois se atraem e se organizam em uma estrutura cristalina regular, aquela estrutura cúbica que dá ao sal sua forma característica quando visto de perto. É uma união por oposição, uma ligação que funciona justamente porque as duas partes são diferentes e se complementam. Os metais conduzem eletricidade porque seus átomos têm uma característica muito particular em relação aos seus elétrons de valência. Em um metal, os elétrons da camada mais externa dos átomos não ficam presos a um átomo específico. Eles se desprendem e formam uma espécie de mar de elétrons livres que se movem por toda a estrutura do metal. Quando aplicamos uma diferença de potencial elétrico, uma voltagem entre duas extremidades de um fio de cobre, por exemplo, esses elétrons livres começam a se mover em uma direção preferencial, criando uma corrente elétrica. É esse mar de elétrons compartilhados que também faz os metais brilharem, porque os elétrons livres interagem com a luz de uma forma muito eficiente, refletindo-a. E é o que faz os metais serem bons condutores de calor também, porque os elétrons livres podem transportar energia térmica de uma região quente para uma região mais fria com muito mais eficiência do que estruturas sem elétrons livres. A tabela periódica dos elementos é uma das criações mais elegantes e mais úteis da ciência. Ela organiza todos os elementos químicos conhecidos em linhas e colunas, de acordo com seu número atômico e com suas propriedades químicas, de uma forma que revela padrões e regularidades que, de outra forma, seriam muito difíceis de perceber. A tabela periódica é, de certa forma, um mapa do universo atômico, um guia que mostra onde cada elemento está em relação a todos os outros, o que ele tem em comum com seus vizinhos, como suas propriedades mudam conforme avançamos de um elemento para o próximo. Olhar para a tabela periódica com calma, deixando o olhar percorrer suas fileiras e colunas, tem algo de meditativo, de organizado, de tranquilamente previsível, que combina muito bem com este momento de descanso. Dmitri Mendeleev, o químico russo que criou a primeira versão amplamente aceita da tabela periódica, em 1869, fez algo verdadeiramente extraordinário. Ele não apenas organizou os elementos que eram conhecidos em sua época, mas deixou espaços em branco na tabela para elementos que ainda não tinham sido descobertos, prevendo com base nos padrões que observava quais seriam as propriedades desses elementos ainda desconhecidos. E quando esses elementos foram finalmente descobertos, décadas depois, suas propriedades corresponderam de forma notável às previsões de Mendeleev. É um dos exemplos mais bonitos da capacidade da ciência de prever o que ainda não foi visto, de usar a compreensão dos padrões para antecipar o que ainda está escondido. Mendeleev confiou nos padrões, e os padrões não o decepcionaram. Elementos na mesma coluna da tabela periódica têm comportamento químico similar, e isso não é uma coincidência. É uma consequência direta da configuração eletrônica desses elementos, especificamente do número de elétrons na camada mais externa. Elementos na mesma coluna têm o mesmo número de elétrons de valência, e são esses elétrons que determinam como o átomo se comporta em reações químicas. Por isso o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio e o césio, todos na primeira coluna da tabela, se comportam de maneira similar, reagindo vigorosamente com a água e formando compostos com fórmulas parecidas. E por isso o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio e o xenônio, todos na última coluna, são praticamente inertes, não reagindo com quase nada, porque suas camadas externas já estão completamente preenchidas
e não há incentivo para compartilhar ou transferir elétrons. O carbono é um elemento verdadeiramente especial e merece um momento de atenção particular nesta jornada tranquila. Sua capacidade de formar longas cadeias e anéis de átomos, ligando-se a outros átomos de carbono de formas variadas e também a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e muitos outros elementos, é o que torna possível a existência da química orgânica, que é a química dos compostos de carbono, e, por extensão, a existência da vida como a conhecemos. O número de compostos de carbono conhecidos é na casa dos milhões, muito maior do que o número de compostos de todos os outros elementos combinados. Essa versatilidade do carbono vem de sua configuração eletrônica específica, que lhe permite formar 4 ligações covalentes em direções bem definidas no espaço, criando estruturas tridimensionais de uma complexidade e de uma variedade quase infinitas. O diamante e o grafite são 2 dos exemplos mais fascinantes de como o mesmo átomo pode criar materiais completamente diferentes dependendo de como se organiza. Ambos são formados exclusivamente por átomos de carbono, sem nenhum outro elemento. Mas no diamante, cada átomo de carbono está ligado a 4 outros átomos de carbono em uma estrutura tridimensional regular e muito densa, formando uma rede cristalina que se estende em todas as direções, com uma continuidade e uma coesão extraordinárias. Essa estrutura tridimensional de ligações covalentes é o que torna o diamante o material natural mais duro conhecido, impossível de riscar com qualquer outro material natural. Já no grafite, os átomos de carbono formam camadas planas, com cada átomo ligado a apenas 3 outros na mesma camada. E essas camadas se empilham umas sobre as outras com forças de atração muito fracas entre elas. Resultado: o grafite é macio o suficiente para deixar marcas em papel, que é exatamente o que acontece quando você escreve com um lápis. A dureza do diamante, essa propriedade tão valorizada tanto na joalheria quanto na indústria, vem diretamente dessa estrutura tridimensional de ligações covalentes entre átomos de carbono. Para riscar o diamante, seria necessário quebrar essas ligações, e elas são tão fortes e tão bem distribuídas em todas as direções que isso exigiria uma força enorme. O diamante é usado em brocas industriais, em serras para cortar outros materiais duros, em polimentos de precisão, porque sua dureza extrema o torna ideal para essas aplicações. E, ao mesmo tempo, essa mesma estrutura que o torna tão duro também o torna bastante frágil em certas direções, porque ao longo de certos planos cristalinos, as ligações são mais vulneráveis, e um golpe certeiro nessa direção pode clivar o diamante de forma limpa. Dureza e fragilidade coexistindo no mesmo material, dependendo da direção, é mais uma dessas curiosidades suaves que o mundo atômico nos oferece. O grafite, por sua vez, com suas camadas de átomos de carbono que deslizam umas sobre as outras, é um excelente condutor elétrico, ao contrário do diamante, que é um isolante. Dentro de cada camada do grafite, os elétrons se movem livremente, da mesma forma que nos metais, tornando o grafite condutor. Essa condutividade, combinada com outras propriedades, torna o grafite útil em eletrodos de baterias, em lubrificantes de alta temperatura, em lápis e em muitas outras aplicações. É notável que 2 materiais tão diferentes em suas propriedades possam ser feitos exatamente do mesmo tipo de átomo, apenas organizados de maneira diferente. Isso demonstra com clareza que as propriedades da matéria não dependem apenas de quais átomos estão presentes, mas de como esses átomos estão arranjados no espaço, de como estão ligados uns aos outros, de qual geometria e qual estrutura emergiram de suas interações. Os átomos de silício formam a base dos chips eletrônicos modernos, e é por isso que a região da Califórnia, onde a indústria de tecnologia se desenvolveu, ficou conhecida como Vale do Silício. O silício é um semicondutor, o que significa que ele não conduz eletricidade tão bem quanto um metal, mas também não é um isolante completo. Sua condutividade pode ser controlada e modulada de formas muito precisas, adicionando pequenas quantidades de outros elementos em um processo chamado dopagem.
E é essa capacidade de controlar sua condutividade que o torna tão valioso para a eletrônica. Um chip de computador moderno contém bilhões de transistores microscópicos feitos de silício, cada um funcionando como uma chave que pode ser ligada ou desligada, e é a combinação dessas chaves em sequências lógicas que permite ao computador realizar cálculos, armazenar informações e executar programas. Tudo isso a partir de átomos de silício cuidadosamente organizados. O ferro é o elemento mais abundante em massa na Terra, mas não está distribuído uniformemente. A maior parte do ferro terrestre está concentrada no núcleo do planeta, onde as pressões e temperaturas são tão extremas que o ferro existe em estados que não conseguimos replicar em laboratório. O núcleo interno da Terra é uma esfera sólida de ferro e níquel, rodeada pelo núcleo externo líquido, também de ferro e níquel, e é o movimento desse metal líquido que gera o campo magnético terrestre que nos protege das partículas carregadas do vento solar. Sem o ferro no núcleo da Terra, sem esse movimento de metal fundido a milhares de quilômetros abaixo dos seus pés neste momento, o campo magnético seria muito mais fraco e a vida na superfície seria muito mais vulnerável à radiação espacial. O ferro discretamente nos protege de longe. O oxigênio é o elemento mais abundante na crosta terrestre, compondo cerca de 46% de sua massa, principalmente na forma de óxidos e silicatos em rochas e minerais. Na atmosfera, ele está presente como oxigênio molecular, O2, representando cerca de 21% do ar. E no corpo humano, o oxigênio é o elemento mais abundante em termos de massa, compondo cerca de 65% do peso corporal, principalmente na forma de água e de moléculas orgânicas. Essa onipresença do oxigênio na Terra é em parte resultado da fotossíntese, que ao longo de bilhões de anos transformou uma atmosfera primitiva sem oxigênio livre em uma atmosfera rica nesse elemento. Antes de existir fotossíntese, antes de existirem cianobactérias produzindo oxigênio, como subproduto de seu metabolismo, a Terra tinha uma atmosfera completamente diferente e a vida que existia era adaptada a esse ambiente sem oxigênio. O nitrogênio compõe cerca de 78% da atmosfera terrestre, sendo o componente mais abundante do ar que respiramos. Mas a maior parte dos organismos vivos não consegue usar o nitrogênio atmosférico diretamente, porque a molécula N2 tem uma tripla ligação covalente entre seus dois átomos, que é extraordinariamente forte e difícil de quebrar. Apenas certas bactérias, chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, conseguem realizar a fixação biológica do nitrogênio, convertendo o N2 atmosférico em formas que as plantas podem absorver e usar para construir proteínas e ácidos nucleicos. Essas bactérias vivem frequentemente em simbiose com plantas, especialmente leguminosas como feijão e soja, em nódulos nas raízes. Sem esse processo de fixação biológica do nitrogênio e sem a fixação industrial de nitrogênio que foi desenvolvida no início do século XX, não seria possível produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar a população humana atual. Os átomos de hélio são tão leves e quimicamente tão inertes que escapam gradualmente da atmosfera terrestre para o espaço. O hélio é o segundo elemento mais leve, e suas velocidades térmicas na atmosfera superior são suficientemente altas para que muitos átomos de hélio excedam a velocidade de escape da Terra e se percam para o espaço. Por isso, ao contrário do que acontece com a maioria dos gases, o hélio não se acumula na atmosfera. O hélio que usamos na Terra vem principalmente de depósitos subterrâneos, onde foi aprisionado como subproduto do decaimento radioativo de elementos como urânio e tório. Quando liberamos hélio enchendo balões e brinquedos infláveis, estamos essencialmente perdendo para sempre um recurso não renovável, porque aquele hélio vai subir, atingir a atmosfera superior e escapar para o espaço, onde se dispersa de forma irrecuperável. O cloro e o sódio são, isoladamente, substâncias bastante perigosas. O cloro é um gás tóxico, de cor amarelo esverdeada, que foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial.
O sódio é um metal que reage violentamente com a água, produzindo calor, hidrogênio e hidróxido de sódio altamente corrosivo. Mas quando um átomo de sódio transfere um elétron para um átomo de cloro, formando íons sódio e íons cloreto, que se atraem e se organizam em uma estrutura cristalina, o resultado é o cloreto de sódio, o sal de cozinha comum, uma substância completamente segura e essencial para a vida. Esse é um dos exemplos mais dramáticos de como a combinação de átomos pode criar algo com propriedades radicalmente diferentes das propriedades dos elementos individuais. A natureza tem uma capacidade notável de transformar o perigoso em essencial, o tóxico em nutritivo, simplesmente reorganizando os elétrons entre os átomos. E assim, viajantes da calma, chegamos ao final deste terceiro bloco, desta exploração paciente e detalhada de como os átomos se unem para construir a matéria que conhecemos. Exploramos as moléculas e as ligações químicas, a tabela periódica e sua elegância organizacional, o carbono e sua versatilidade extraordinária, o diamante e o grafite como exemplos de como o arranjo atômico determina as propriedades dos materiais, o silício e sua importância para a eletrônica, o ferro e sua presença no núcleo da Terra, o oxigênio e o nitrogênio e seus papéis na atmosfera e na vida, o hélio e sua fuga silenciosa para o espaço, e o sal de cozinha como exemplo de como elementos perigosos podem se combinar para criar algo essencial. É um universo de transformações e de combinações, um universo onde tudo está sempre se reorganizando, sempre formando novas estruturas, sempre criando novas possibilidades a partir dos mesmos átomos fundamentais. Continue aqui, viajantes, continue ouvindo, enquanto o descanso vai chegando suave e constante, como sempre chega quando nos permitimos simplesmente existir por um momento. E continuamos, viajantes da calma, nessa jornada tão pausada e tão detalhada pelo universo dos átomos. Nos blocos anteriores, caminhamos com cuidado pelo tamanho e pela natureza quase invisível dessas estruturas minúsculas. Mergulhamos no interior do átomo e conhecemos suas partículas, e depois exploramos como os átomos se unem para construir a matéria ao nosso redor. Agora chegamos a um território ainda mais fascinante e ao mesmo tempo ainda mais sereno, porque é um território onde as regras do cotidiano simplesmente não se aplicam, onde a lógica que usamos para entender maçãs e cadeiras e rios precisa ser deixada de lado por um momento, e onde uma nova lógica mais estranha e mais profunda toma seu lugar. Estamos entrando no mundo da mecânica quântica, o ramo da física que descreve o comportamento dos átomos e das partículas subatômicas, e é um mundo que tem muito a nos contar, com toda a calma do mundo. A mecânica quântica é o ramo da física que nasceu no início do século XX, quando os cientistas começaram a perceber que as leis da física clássica, as leis de Newton e Maxwell, que funcionavam tão bem para descrever o comportamento de objetos grandes como planetas e projéteis, simplesmente não conseguiam explicar o comportamento de átomos e elétrons. Os experimentos davam resultados que eram completamente inexplicáveis pelas teorias existentes, e foi necessário construir uma nova teoria do zero, uma teoria que fosse capaz de descrever um mundo onde as partículas se comportam de formas que não têm paralelo em nossa experiência cotidiana. A mecânica quântica que emergiu desse esforço coletivo de décadas é uma das teorias mais precisas e mais bem testadas que a ciência já produziu, capaz de fazer previsões com uma exatidão extraordinária. E, ao mesmo tempo, é uma teoria que desafia nossa intuição de maneiras tão profundas que até os físicos que a criaram ficaram desconfortáveis com algumas de suas implicações. No mundo quântico, partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, um fenômeno chamado superposição. Isso significa que um elétron, por exemplo, pode estar simultaneamente em dois lugares diferentes, ou pode ter simultaneamente dois valores diferentes de energia ou dois valores diferentes de spin, que é uma propriedade quântica que não tem equivalente clássico direto. A superposição não é uma questão de ignorância, de não sabermos em qual estado o elétron está. É uma propriedade real do elétron
que genuinamente existe em todos esses estados ao mesmo tempo, até que uma medição seja feita. No momento em que medimos o elétron, a superposição colapsa e ele assume um único estado definido. Mas até esse momento, ele estava realmente em todos os estados superpostos. É uma ideia que parece impossível do ponto de vista da nossa experiência cotidiana, mas que é confirmada por experimentos com uma precisão extraordinária e que tem aplicações tecnológicas muito reais, como na computação quântica, que exploraremos em breve. O princípio da incerteza de Heisenberg é um dos conceitos mais famosos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da física quântica. Ele afirma que não é possível conhecer simultaneamente, com precisão ilimitada, tanto a posição quanto o momento, que é essencialmente a velocidade, de uma partícula como um elétron. Quanto mais precisamente medimos a posição, menos precisamente podemos conhecer o momento e vice-versa. E isso não é uma limitação dos nossos instrumentos de medição. Não é uma questão de que precisamos de microscópios melhores ou de técnicas mais refinadas. É uma limitação fundamental da natureza, uma característica intrínseca da realidade quântica. A incerteza está embutida no tecido do universo nessa escala. E há algo curiosamente tranquilizador nessa ideia. A noção de que o universo, em seu nível mais fundamental, mantém uma certa dose de mistério, uma certa reserva que nenhuma medição poderá jamais eliminar completamente. Os elétrons podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas, dependendo de como são observados. Essa dualidade onda-partícula é uma das características mais desconcertantes da mecânica quântica e foi demonstrada de forma muito elegante em um experimento chamado Experimento da Dupla Fenda. Nesse experimento, elétrons são disparados um a um em direção a uma barreira com duas fendas estreitas. Se os elétrons fossem simplesmente partículas clássicas, esperaríamos que cada um passasse por uma das fendas e deixasse uma marca no detector atrás da barreira, criando dois padrões de marcas correspondentes às duas fendas. Mas o que se observa é um padrão de interferência, com faixas alternadas de muitas marcas e poucas marcas, que é exatamente o padrão que esperaríamos se os elétrons fossem ondas passando pelas duas fendas simultaneamente e interferindo umas com as outras. E o mais perturbador é que isso acontece mesmo quando os elétrons são disparados um de cada vez, o que significa que cada elétron individual parece passar pelas duas fendas ao mesmo tempo, como uma onda, e interferir consigo mesmo. É um resultado que desafia qualquer explicação intuitiva, mas que é reproduzido com absoluta consistência em laboratórios ao redor do mundo. O efeito fotoelétrico foi um dos fenômenos que ajudou a construir a mecânica quântica, e sua explicação por Albert Einstein, em 1905, lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física. O efeito fotoelétrico é o fenômeno pelo qual certos materiais emitem elétrons quando iluminados com luz de frequência suficientemente alta. O que intrigava os físicos era que a energia dos elétrons emitidos não dependia da intensidade da luz, mas sim de sua frequência. Luz fraca de alta frequência produzia elétrons energéticos, enquanto luz intensa de baixa frequência não produzia elétrons nenhum. Einstein explicou isso propondo que a luz não é uma onda contínua, mas é composta de pacotes discretos de energia chamados fótons, e que cada fóton interage com um único elétron. Um fóton de alta frequência tem energia suficiente para arrancar um elétron do material, enquanto um fóton de baixa frequência não tem, independentemente de quantos fótons existam. Essa ideia de que a luz vem em pacotes, em quanta de energia, foi um dos pilares fundacionais da mecânica quântica. Átomos podem emitir fótons quando seus elétrons caem de um nível de energia mais alto para um nível mais baixo, como já mencionamos em um bloco anterior, e vale retomar essa ideia aqui com um pouco mais de detalhe. Quando um elétron absorve energia, seja de um fóton incidente, seja de uma colisão com outra partícula, ele salta para um nível de energia mais alto. Mas esse estado excitado é instável, e o elétron rapidamente, geralmente em nanosegundos ou menos, cai de volta para um nível mais baixo
emitindo um fóton com energia exatamente igual à diferença entre os dois níveis. Essa emissão de fótons é o que produz a luz visível de lâmpadas de neon, os raios X em equipamentos médicos, a luz ultravioleta em lâmpadas germicidas e tantas outras formas de radiação eletromagnética que usamos no cotidiano. Cada transição eletrônica em cada tipo de átomo produz fótons com energias específicas, criando o espectro único de cada elemento. Os lasers funcionam justamente por causa dessa capacidade dos átomos de emitir fótons de forma estimulada e sincronizada. A palavra laser é uma sigla em inglês para amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Em um laser, os átomos de um material ativo são primeiro excitados para estados de energia mais altos por uma fonte externa de energia. Quando um fóton passa por esse material e encontra um átomo excitado, ele estimula esse átomo a emitir um segundo fóton idêntico, com a mesma frequência, a mesma fase e a mesma direção de propagação. Esse segundo fóton pode então estimular mais átomos a emitirem mais fótons idênticos, criando um efeito em cascata que resulta em um feixe de luz extremamente coerente, com todos os fótons se movendo em perfeita sincronia. Essa coerência é o que torna a luz laser tão diferente da luz comum e tão útil em aplicações que vão de cirurgias oculares a leitores de código de barras, de comunicações por fibra óptica a experimentos científicos de precisão. O efeito túnel quântico é outro fenômeno sem equivalente no mundo clássico e tem consequências práticas muito importantes. Em mecânica clássica, se uma partícula não tem energia suficiente para superar uma barreira de potencial, ela simplesmente é refletida pela barreira e não consegue passar. Mas em mecânica quântica, a partícula tem uma probabilidade não nula de aparecer do outro lado da barreira, mesmo sem ter energia suficiente para escalá-la. É como se ela atravessasse um túnel invisível que passa através da barreira em vez de por cima dela. Daí o nome efeito túnel. Esse fenômeno acontece porque as partículas quânticas são descritas por funções de onda que se estendem além das barreiras clássicas, e há uma probabilidade pequena, mas real, de encontrar a partícula do outro lado. Para partículas muito pesadas, como uma bola de tênis, essa probabilidade é tão incrivelmente pequena que nunca acontece na prática. Mas para partículas muito leves, como elétrons, o efeito túnel é significativo e ocorre constantemente. O efeito túnel quântico é essencial para o funcionamento de transistores modernos, especialmente à medida que os transistores ficam cada vez menores, chegando a dimensões de poucos nanômetros. Quando os transistores são muito pequenos, os elétrons podem atravessar por efeito túnel as camadas isolantes que deveriam bloqueá-los, causando correntes de fuga indesejadas que desperdiçam energia e podem causar erros. Esse é um dos principais desafios físicos que a indústria de semicondutores enfrenta ao tentar continuar miniaturizando os chips eletrônicos. Mas o efeito túnel também tem aplicações úteis, como no microscópio de tunelamento, um instrumento que usa a corrente de tunelamento entre uma ponta muito fina e uma superfície para mapear essa superfície com resolução atômica, criando imagens de superfícies individuais de átomos com uma clareza e uma precisão extraordinárias. Átomos a temperaturas extremamente baixas, próximas ao zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius, formam um estado especial da matéria chamado condensado de Bose-Einstein. Esse estado foi previsto teoricamente por Satyendra Nath Bose e Albert Einstein na década de 1920, mas só foi criado experimentalmente em laboratório em 1995, quando Eric Cornell e Carl Wieman resfriaram átomos de rubídio a temperaturas a apenas alguns nanokelvin acima do zero absoluto, em um dos experimentos mais delicados e mais pacientes já realizados. No condensado de Bose-Einstein, os átomos perdem suas identidades individuais e passam a se comportar como uma única entidade quântica gigante, com todos os átomos no mesmo estado quântico, descritos pela mesma função de onda. É um estado da matéria
que não tem paralelo no mundo macroscópico e que exibe fenômenos como a superfluidez, onde o fluido flui sem qualquer resistência, sem qualquer viscosidade, para sempre, sem perder energia. No condensado de Bose-Einstein, átomos se comportam como uma única entidade quântica gigante, e isso tem implicações muito profundas para nossa compreensão da matéria e das leis que a governam. Quando todos os átomos estão no mesmo estado quântico, as propriedades ondulatórias da matéria se tornam visíveis em escala macroscópica, algo que normalmente está escondido no nível microscópico. Os condensados de Bose-Einstein são usados em experimentos para estudar fenômenos quânticos de forma muito controlada, para testar teorias fundamentais da física e para desenvolver tecnologias como relógios atômicos ultra-precisos e sensores de gravidade de alta sensibilidade. São também objetos de uma beleza científica muito particular, sistemas onde a física quântica, que normalmente existe apenas na escala dos átomos, se manifesta em algo que, embora ainda minúsculo, é muito maior do que um único átomo. O emaranhamento quântico é talvez o fenômeno mais estranho e mais debatido de toda a mecânica quântica. Quando dois átomos ou duas partículas interagem de uma certa forma, eles podem se tornar emaranhados, o que significa que suas funções de onda se tornam correlacionadas de tal maneira que o estado de um não pode ser descrito independentemente do estado do outro. Se medirmos uma propriedade de um dos átomos emaranhados e descobrirmos que ele está em um certo estado, instantaneamente saberemos o estado correspondente do outro átomo, independentemente de quão longe eles estejam um do outro. Isso acontece sem que haja nenhum sinal viajando de um átomo para o outro, e aparentemente acontece instantaneamente, mais rápido do que a luz poderia viajar entre eles. Essa correlação instantânea foi confirmada experimentalmente muitas vezes, com átomos e fótons separados por distâncias cada vez maiores. Albert Einstein chamou o emaranhamento quântico de ação fantasmagórica à distância, porque ele achava que algo estava errado com a mecânica quântica, que ela estava incompleta de alguma forma, e que em algum momento uma teoria mais profunda e mais razoável viria explicar essas correlações de forma mais satisfatória. Einstein passou os últimos anos de sua vida tentando encontrar uma alternativa à mecânica quântica que fosse mais intuitiva e mais compatível com sua visão do que a física deveria ser. Mas os experimentos, ao longo das décadas seguintes, foram confirmando as previsões da mecânica quântica e descartando as alternativas que Einstein e seus colaboradores propuseram. O emaranhamento é real e é tão estranho quanto parece. E há algo paradoxalmente tranquilizador nisso, na ideia de que o universo é mais misterioso e mais interconectado do que qualquer teoria que nossa intuição cotidiana poderia produzir. A computação quântica usa o comportamento quântico de átomos e partículas para processar informações de uma forma radicalmente diferente dos computadores clássicos. Enquanto um computador clássico usa bits, que são unidades de informação que podem assumir apenas dois valores, 0 ou 1, um computador quântico usa qubits, que podem assumir 0, 1 ou qualquer superposição de 0 e 1 ao mesmo tempo. Essa capacidade de processar muitos estados simultaneamente é o que dá aos computadores quânticos uma vantagem potencial enorme em certos tipos de problemas, como fatoração de números muito grandes, otimização de rotas complexas, simulação de moléculas para a descoberta de novos medicamentos e quebra de certos tipos de criptografia. A computação quântica ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, com os computadores quânticos atuais sendo muito sensíveis a perturbações e propensos a erros, mas o progresso tem sido constante e o potencial da tecnologia é extraordinário. A criptografia quântica usa propriedades atômicas e quânticas para criar sistemas de comunicação que são teoricamente impossíveis de interceptar sem serem detectados. O princípio fundamental é que, de acordo com a mecânica quântica, qualquer tentativa de medir ou interceptar uma partícula quântica inevitavelmente perturba seu estado, deixando rastros detectáveis. Portanto, se dois usuários usam fótons emaranhados para transmitir uma chave criptográfica,
Qualquer espião que tente interceptar esses fótons deixará perturbações detectáveis, alertando os usuários de que a comunicação foi comprometida. A criptografia quântica já foi demonstrada em experimentos práticos, com transmissões seguras realizadas por fibras ópticas e até por satélites, e representa uma das aplicações mais promissoras da mecânica quântica para a segurança das comunicações no mundo moderno. A espectroscopia atômica é a técnica de analisar a luz emitida ou absorvida por átomos para identificar quais elementos estão presentes em uma amostra, seja ela uma rocha em laboratório, uma chama em um experimento ou uma estrela a bilhões de anos-luz de distância. Cada elemento tem um espectro de emissão único, um conjunto específico de comprimentos de onda de luz que emite quando seus elétrons fazem transições entre níveis de energia. Esses espectros são tão específicos e tão reproduzíveis que funcionam como impressões digitais dos elementos, permitindo identificar com absoluta certeza qual elemento está presente em uma amostra, apenas analisando a luz que ela emite ou absorve. A espectroscopia é uma das ferramentas mais poderosas da ciência, usada em astronomia, em química analítica, em medicina, em controle de qualidade industrial e em incontáveis outras aplicações que dependem de saber exatamente quais elementos estão presentes em uma amostra. A ressonância magnética nuclear, que é a base do exame de imagem por ressonância magnética, que conhecemos como MRI, usa o comportamento de núcleos atômicos em campos magnéticos para criar imagens detalhadas do interior do corpo humano. Os núcleos de certos átomos, especialmente o hidrogênio, têm uma propriedade chamada spin nuclear, que faz com que se comportem como pequenos ímãs. Quando colocados em um campo magnético forte, esses núcleos se alinham com o campo. E quando perturbados por pulsos de radiofrequência, eles absorvem e depois reemitem energia de rádio em frequências específicas que dependem do ambiente químico em que se encontram. Analisando esses sinais de rádio com sofisticados algoritmos matemáticos, é possível reconstruir imagens tridimensionais, detalhadas de tecidos e órgãos, com uma resolução e um contraste que outros métodos de imagem não conseguem igualar. Tudo isso a partir do comportamento de núcleos de hidrogênio nos átomos de água do seu corpo. Os relógios atômicos são os instrumentos de medição de tempo mais precisos já criados pela humanidade e funcionam usando as transições entre níveis de energia em átomos específicos como referência de frequência. O princípio é simples em sua essência. As transições atômicas ocorrem sempre na mesma frequência, com uma regularidade que não é afetada pela temperatura, pela pressão, pelo campo gravitacional local ou por qualquer outra variável ambiental de forma significativa. Essa constância é o que torna os átomos referências tão confiáveis para a medição do tempo. Os primeiros relógios atômicos foram desenvolvidos na década de 1950, usando átomos de amônia, e desde então a tecnologia evoluiu enormemente, com relógios de césio, de rubídio, de estrôncio e de outros elementos sendo desenvolvidos com precisões cada vez maiores. Os relógios atômicos são essenciais para o funcionamento do sistema GPS, para a sincronização de redes de comunicação global e para experimentos científicos que exigem medições de tempo com precisão extraordinária. Um relógio atômico baseado em césio perde apenas 1 segundo a cada 300 milhões de anos. Para colocar isso em perspectiva, 300 milhões de anos atrás, os dinossauros ainda não tinham aparecido na Terra. Se você tivesse ligado um relógio atômico de césio naquela época e o deixado funcionando sem parar até hoje, ele ainda estaria correto com um erro menor do que 1 segundo. É um nível de precisão que simplesmente não tem paralelo em nenhum outro instrumento de medição que a humanidade já criou. E os relógios atômicos mais modernos, usando átomos de estrôncio em redes ópticas ou íons de alumínio aprisionados em campos eletromagnéticos, são ainda mais precisos, com erros estimados de apenas 1 segundo a cada vários bilhões de anos, superando a própria idade do universo. São instrumentos que medem o tempo melhor do que o tempo existe para ser medido, e há nessa ideia
uma espécie de delicadeza cômica e, ao mesmo tempo, extraordinária, que combina muito bem com esta jornada tranquila. E assim, viajantes da calma, chegamos ao final deste quarto bloco, desta exploração paciente e detalhada do comportamento quântico dos átomos. Caminhamos pela mecânica quântica e seus princípios fundamentais, pela superposição e pela dualidade onda-partícula, pelo princípio da incerteza de Heisenberg e pelo efeito fotoelétrico de Einstein, pelos lasers e pelo efeito túnel, pelos condensados de Bose-Einstein e pelo emaranhamento quântico, pela computação e pela criptografia quântica, pela espectroscopia atômica e pela ressonância magnética nuclear, pelos relógios atômicos e sua precisão extraordinária. É um território de maravilhas invisíveis, onde as regras do cotidiano se dobram e se transformam em algo muito mais rico e mais misterioso, e onde a precisão e a estranheza coexistem de forma absolutamente natural. Continue aqui, viajantes da calma. Continue ouvindo enquanto esses pensamentos flutuam suavemente e o descanso vai chegando, quieto e gentil, como sempre chega quando nos permitimos simplesmente ser, sem pressa, sem destino urgente, apenas aqui, apenas agora, apenas respirando. E chegamos, viajantes da calma, ao nosso último grande bloco de curiosidades sobre os átomos, o quinto e final bloco temático desta jornada tão tranquila e tão detalhada. Nos blocos anteriores, exploramos o tamanho e a natureza quase invisível dos átomos. Mergulhamos em seu interior e conhecemos suas partículas fundamentais. Descobrimos como os átomos se unem para construir a matéria ao nosso redor e nos aventuramos pelo território estranho e fascinante da mecânica quântica. Agora, neste último bloco, vamos ampliar o olhar. Vamos recuar um pouco e olhar para o quadro maior, para a relação entre os átomos e o universo inteiro, entre os átomos e a vida, entre essas estruturas minúsculas e a história de bilhões de anos que produziu tudo o que existe, incluindo você, incluindo este momento, incluindo este silêncio tranquilo em que você se encontra agora. É uma perspectiva que tem algo de grandioso e ao mesmo tempo de muito íntimo, porque fala sobre de onde viemos e do que somos feitos, no sentido mais literal e mais profundo possível. Todos os átomos mais pesados do que o hidrogênio e o hélio foram criados dentro de estrelas por fusão nuclear. Esta é uma das afirmações mais extraordinárias que a ciência já fez, e ao mesmo tempo uma das mais bem fundamentadas. Nos primeiros minutos após o Big Bang, apenas hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio foram formados. Todos os outros elementos, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o ferro, o cálcio, o fósforo, todos os elementos que compõem planetas e oceanos e atmosferas e seres vivos, foram forjados no interior de estrelas ao longo de bilhões de anos. As estrelas são, de certa forma, as fábricas de elementos do universo. Os fornos cósmicos, onde o hidrogênio simples é transformado em elementos cada vez mais complexos através de reações de fusão nuclear que ocorrem a temperaturas de milhões ou bilhões de graus. E quando essas estrelas morrem, elas devolvem esses elementos ao espaço, enriquecendo as nuvens de gás e poeira que darão origem a novas estrelas, novos planetas e, eventualmente, em certas condições muito especiais, a vida. Quando uma estrela massiva, muito maior do que o nosso Sol, chega ao fim de sua vida, ela explode em um evento catastrófico chamado supernova. Essa explosão é uma das mais energéticas do universo, liberando em segundos mais energia do que o Sol emitirá em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. E durante essa explosão, as temperaturas e pressões são tão extremas que permitem a criação de elementos muito pesados, como ouro, prata, platina e urânio, que não podem ser formados pelo processo de fusão normal no interior das estrelas. A explosão de supernova espalha então todos esses elementos por vastas regiões do espaço, em nuvens de gás e poeira que se expandem lentamente ao longo de milhares de anos, contaminando o meio interestelar com a rica variedade de elementos que foram criados dentro da estrela ao longo de sua vida.
É uma morte extraordinariamente generosa. Uma estrela que, ao morrer, doa ao universo tudo o que construiu ao longo de milhões de anos de existência. Os átomos de carbono no seu corpo foram forjados no interior de estrelas que morreram bilhões de anos antes do Sol existir. Essa afirmação, que pode parecer abstrata ou poética à primeira vista, é literalmente verdadeira e verificável pela ciência. O Sol tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e a Terra se formou logo depois, há cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir de uma nuvem de gás e poeira que incluía material ejetado por estrelas muito mais antigas. Essas estrelas ancestrais viveram e morreram há talvez 7, 8, 9 bilhões de anos, forjando em seus núcleos os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e todos os outros elementos que eventualmente se tornaram parte da Terra e dos seres que nela habitam. Os átomos que compõem seu corpo carregam essa história antiga, essa viagem de bilhões de anos através do espaço e do tempo, essa herança estelar que torna cada ser humano, de certa forma, uma reorganização temporária de poeira de estrelas. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos, e a maioria dos átomos de hidrogênio existem desde os primeiros minutos após o Big Bang. Nos primeiros segundos após o Big Bang, o universo era tão quente que nem mesmo os núcleos atômicos podiam existir, e a matéria existia como um plasma de quarks e gluons. Depois de cerca de um segundo, a temperatura caiu o suficiente para que os quarks se combinassem em prótons e nêutrons. Depois de alguns minutos, a temperatura caiu mais ainda, e os prótons e nêutrons começaram a se combinar em núcleos de hidrogênio e hélio, em um processo chamado nucleossíntese primordial. E depois de cerca de 380 mil anos, a temperatura caiu o suficiente para que os elétrons pudessem se combinar com os núcleos e formar os primeiros átomos neutros. Os átomos de hidrogênio que se formaram nesse momento ainda existem hoje, distribuídos pelo universo, muitos deles ainda como hidrogênio interestelar, outros incorporados a estrelas e planetas e seres vivos. São os átomos mais antigos do universo, e há alguns deles em você agora. Os átomos nunca são destruídos em reações químicas comuns. Em uma reação química, os átomos se reorganizam, formando novas moléculas com novos arranjos, mas cada átomo individual continua existindo, com seu número de prótons inalterado, com sua identidade de elemento preservada. Quando você queima madeira, os átomos de carbono da madeira se combinam com átomos de oxigênio do ar para formar dióxido de carbono e água, mas nenhum átomo é criado ou destruído nesse processo. Quando seu corpo digere um alimento, as moléculas complexas do alimento são quebradas e reorganizadas em moléculas que seu corpo pode usar, mas os átomos individuais continuam existindo. Essa conservação dos átomos significa que os átomos que compõem você hoje já foram parte de inúmeras outras coisas antes, de outras pessoas, de outros animais, de plantas, de rochas, de oceanos, de atmosferas, e continuarão sendo parte de outras coisas muito depois de você. É uma forma de imortalidade muito peculiar e muito tranquila. O corpo humano é composto principalmente de oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio em termos de número de átomos. O oxigênio é o mais abundante em massa, compondo cerca de 65% do peso corporal, principalmente na forma de água e de moléculas orgânicas. O carbono é o segundo, com cerca de 18%, sendo o elemento estrutural fundamental de todas as moléculas biológicas. O hidrogênio, apesar de ser o átomo mais leve, é o mais abundante em número, porque está presente em enorme quantidade na água e em todas as moléculas orgânicas. E o nitrogênio, com cerca de 3%, é essencial para as proteínas e os ácidos nucleicos. Além desses quatro, o corpo humano contém quantidades menores de cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio e traços de muitos outros elementos, cada um desempenhando funções específicas e essenciais. Somos, em termos atômicos, uma mistura muito específica e muito bem organizada de elementos que o universo levou bilhões de anos para criar e distribuir. O DNA
é uma das moléculas mais extraordinárias que existem e é formado por bilhões de átomos organizados em sequências precisas que codificam informações genéticas. A dupla hélice do DNA, essa estrutura elegante e famosa descoberta por Watson e Crick em 1953, com contribuições fundamentais de Rosalind Franklin, é composta por 4 tipos de bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina, conectadas por açúcares e fosfatos ao longo de 2 cadeias que se entrelaçam. A sequência específica dessas bases ao longo da molécula é o código genético, a informação que determina como os aminoácidos devem ser encadeados para formar proteínas, e são as proteínas que realizam quase todas as funções biológicas do organismo. Todo esse código, toda essa informação extraordinariamente complexa, está escrita em átomos, em arranjos de carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio e fósforo, que se repetem e variam ao longo de metros de DNA, comprimidos dentro de cada célula do seu corpo. Cada célula humana contém aproximadamente 100 trilhões de átomos, e o corpo humano adulto contém cerca de 37 trilhões de células. Multiplicando esses números, chegamos a uma quantidade de átomos no corpo humano que está na ordem de grandeza de 7 octilhões, que é um 7 seguido de 27 zeros. É um número tão grande que simplesmente não temos referências intuitivas para compreendê-lo. Cada um desses átomos está fazendo algo, participando de alguma estrutura ou de alguma reação, contribuindo de alguma forma para o funcionamento do organismo. E tudo isso acontece de forma automática, silenciosa, sem que você precise pensar a respeito, sem que você precise fazer nenhum esforço consciente. Enquanto você ouve essas palavras e vai relaxando suavemente, há uma atividade atômica extraordinária acontecendo em cada célula do seu corpo. Um universo de processos minúsculos que sustentam sua existência com uma precisão e uma confiabilidade absolutamente extraordinárias. A fotossíntese é um processo em que átomos de carbono do dióxido de carbono são incorporados às plantas usando energia solar. É, de certa forma, o processo que alimenta quase toda a vida na Terra, porque as plantas usam a energia da luz solar para transformar carbono do ar e água do solo em moléculas orgânicas complexas que armazenam energia química. Essa energia química flui então para os animais que comem as plantas e para os animais que comem outros animais, sustentando toda a cadeia alimentar. Em termos atômicos, a fotossíntese é o processo pelo qual átomos de carbono que estavam na forma de gás na atmosfera são capturados e incorporados a estruturas sólidas, como folhas e troncos e raízes. É a materialização do ar, a transformação de algo invisível e gasoso em algo tangível e sólido, realizada por bilhões de células vegetais em todo o planeta, silenciosamente, continuamente, dia após dia, ao longo de bilhões de anos. Átomos radioativos naturais no solo e nas rochas contribuem para a radiação de fundo a qual todos os seres vivos estão expostos. Elementos como urânio, tório e rádio existem naturalmente na crosta terrestre em pequenas quantidades, e seu decaimento radioativo produz partículas e radiação que permeiam o ambiente de forma muito tênue, mas constante. Além disso, o gás radônio, produzido pelo decaimento do rádio, pode se acumular em ambientes fechados e representa a maior fonte de exposição à radiação para a maioria das pessoas. Raios cósmicos chegam constantemente do espaço e interagem com a atmosfera, produzindo cascatas de partículas que atingem a superfície. Até o próprio corpo humano é levemente radioativo, porque contém potássio 40, um isótopo radioativo do potássio que está presente em todos os alimentos que comemos. Essa radiação de fundo, embora seja algo que preferimos não pensar com frequência, é parte do ambiente natural da Terra e tem sido assim desde que a vida existe. O plutônio é um elemento que praticamente não existe na natureza em quantidades significativas, sendo produzido artificialmente em reatores nucleares quando átomos de urânio-238 capturam nêutrons
e sofrem uma série de decaimentos radioativos. O plutônio-239, o isótopo mais importante desse elemento, é um combustível nuclear e foi usado nas primeiras bombas atômicas. É um elemento com propriedades físicas e químicas muito peculiares, incluindo a estranha característica de existirem 6 fases cristalinas diferentes em temperaturas relativamente baixas, cada uma com propriedades físicas distintas, o que o torna um material muito difícil de trabalhar e de compreender completamente. O plutônio é também extraordinariamente tóxico e radioativo, o que significa que manipulá-lo requer cuidados extremos e equipamentos de proteção muito sofisticados. É um elemento que existia apenas em traços insignificantes na natureza, antes de o ser humano aprender a criá-lo, um elemento que é em grande parte uma invenção da tecnologia nuclear humana. O tecnécio foi o primeiro elemento criado artificialmente, em 1937, por Carlo Perrier e Emílio Segret, que bombardearam molibdênio com deuterons em um ciclotron. Seu nome vem do grego teknetos, que significa artificial, uma escolha de nome muito direta e honesta, que reconhece a natureza sintética do elemento. O tecnécio ocupa um lugar curioso na tabela periódica, sendo um elemento leve o suficiente para estar entre elementos estáveis comuns, mas sem nenhum isótopo estável, apenas isótopos radioativos com meias-vidas variadas. Pequenas quantidades de tecnécio são produzidas naturalmente pelo decaimento do urânio, mas em quantidades tão ínfimas que são praticamente indetectáveis. O tecnécio tem uma aplicação médica muito importante, com o tecnécio 99mm sendo o radioisótopo mais usado em medicina nuclear para diagnóstico por imagem, porque emite radiação gama de energia conveniente e tem uma meia-vida curta o suficiente para minimizar a exposição do paciente à radiação. Átomos de ouro foram detectados no espectro de luz de estrelas de nêutrons em colisão, confirmando uma teoria sobre onde os metais pesados são forjados no universo. Em 2017, detectores de ondas gravitacionais capturaram o sinal de 2 estrelas de nêutrons colidindo a cerca de 130 milhões de anos-luz de distância, e telescópios ao redor do mundo apontaram para o local do evento e analisaram a luz emitida. Nessa luz, os astrônomos identificaram as assinaturas espectrais de elementos muito pesados, incluindo ouro, platina e estrôncio, confirmando que as colisões de estrelas de nêutrons são os locais onde esses elementos são criados. Cada colisão de estrelas de nêutrons pode produzir uma quantidade de ouro equivalente a várias vezes a massa da Terra, e esses átomos são então espalhados pelo espaço e eventualmente incorporados a novos sistemas estelares. O ouro no seu anel ou no seu colar é um legado de colisões cataclísmicas de estrelas de nêutrons que ocorreram bilhões de anos atrás. A antimatéria é composta de antiátomos, partículas que têm as mesmas massas que as partículas de matéria comum, mas com cargas opostas. O antipróton tem carga negativa, o pósitron tem carga positiva, e quando antimatéria encontra matéria, as duas se aniquilam mutuamente em uma explosão de energia pura, na forma de fótons de raios gama. A antimatéria existe na natureza em pequenas quantidades, produzida por raios cósmicos e por decaimentos radioativos naturais, e é produzida artificialmente em aceleradores de partículas como o CERN. Uma das grandes questões em aberto da cosmologia é por que o universo é feito quase inteiramente de matéria, e não de uma mistura igual de matéria e antimatéria. Após o Big Bang, esperaríamos que quantidades iguais de matéria e antimatéria tivessem sido criadas e que se aniquilassem completamente, deixando um universo vazio de partículas. Mas por alguma razão ainda não completamente compreendida, havia uma ligeira assimetria com um pouco mais de matéria do que antimatéria, e é desse excedente de matéria que todo o universo visível é feito. O hidrogênio líquido é usado como combustível em foguetes espaciais, sendo uma das substâncias mais energéticas por unidade de massa que conhecemos. Quando o hidrogênio líquido é combinado com oxigênio líquido e ignicionado, a reação química produz água,
e libera uma quantidade enorme de energia, propulsionando o foguete. O motor principal do ônibus espacial americano e os motores do foguete Ariane 5 usam essa combinação de hidrogênio e oxigênio líquidos. O hidrogênio líquido existe apenas a temperaturas muito baixas, abaixo de menos 253 graus Celsius, apenas 20 graus acima do zero absoluto, o que significa que os tanques de hidrogênio líquido de um foguete são sistemas criogênicos muito sofisticados, projetados para manter o hidrogênio líquido isolado do calor externo por tempo suficiente para que o foguete atinja sua missão. É notável que o elemento mais simples do universo, com apenas um próton e um elétron, seja também um dos combustíveis mais poderosos disponíveis para a exploração espacial. A nanotecnologia é o campo que manipula materiais em escala atômica e molecular para criar novos materiais e dispositivos com propriedades únicas que não existem em escalas maiores. Quando a matéria é organizada em estruturas com dimensões de poucos nanômetros, seus átomos estão em uma proporção tão grande na superfície em relação ao interior que as propriedades de superfície dominam o comportamento do material, criando características completamente diferentes das do mesmo material em escala macroscópica. Nanopartículas de ouro, por exemplo, não são douradas, são vermelhas ou roxas, dependendo de seu tamanho, porque a forma como seus átomos interagem com a luz muda completamente nessa escala. A nanotecnologia tem aplicações em medicina, para entrega de medicamentos diretamente em células cancerosas, em eletrônica, para criar transistores e memórias cada vez menores, em materiais, para criar revestimentos com propriedades especiais, e em energia para criar células solares e baterias mais eficientes. Átomos de carbono podem formar fullerenos, moléculas esféricas ou tubulares compostas exclusivamente de carbono, com propriedades muito peculiares. O fullereno mais famoso é o Buckminster fullereno, composto por 60 átomos de carbono organizados em um padrão de pentágonos e hexágonos que lembra exatamente a estrutura de uma bola de futebol, com suas peças pentagonais pretas e hexagonais brancas. Esse fullereno, apelidado de Buckball, foi descoberto em 1985 por Harold Kroto, Richard Smalley e Robert Curl, que receberam o Prêmio Nobel de Química em 1996 pela descoberta. Além dos fullerenos esféricos, existem fullerenos tubulares chamados nanotubos de carbono, que têm uma resistência mecânica extraordinária, maior do que qualquer outro material conhecido, e propriedades elétricas que podem ser condutoras ou semicondutoras, dependendo de como o tubo é enrolado. Os nanotubos de carbono são objeto de intensa pesquisa para aplicações em eletrônica, em materiais compósitos de alta resistência e em sistemas de entrega de medicamentos. O grafeno, formado por uma única camada de átomos de carbono arranjados em uma rede hexagonal, é o material mais resistente já medido pela humanidade. Uma folha de grafeno, com apenas um átomo de espessura, é cerca de 200 vezes mais resistente do que o aço, ao mesmo tempo em que é extraordinariamente leve e flexível. O grafeno também é um excelente condutor elétrico e térmico, quase transparente à luz visível, impermeável a gases e líquidos e tem uma área de superfície específica enorme. Essas propriedades extraordinárias tornaram o grafeno um dos materiais mais estudados da última década, com aplicações potenciais em eletrônica flexível, em membranas de filtração de água, em revestimentos protetores, em baterias de alta capacidade e em inúmeras outras tecnologias. André Geim e Konstantin Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010 pela descoberta do grafeno, usando um método surpreendentemente simples, aplicando fita adesiva sobre grafite e separando camadas cada vez mais finas até chegar a uma única camada de átomos. Os átomos participam de reações nucleares nas usinas de energia, liberando calor que é convertido em eletricidade que alimenta cidades e indústrias. Em uma usina nuclear típica, núcleos de urânio-235 são bombardeados com nêutrons e sofrem fissão, dividindo-se em núcleos menores e liberando energia e mais nêutrons, que por sua vez causam a fissão de outros núcleos em uma reação em cadeia controlada.
O calor produzido por essa reação é usado para aquecer água e produzir vapor, que gira turbinas conectadas a geradores elétricos, exatamente como em uma usina termoelétrica convencional, exceto que a fonte de calor é nuclear em vez de química. Atualmente, a energia nuclear fornece cerca de 10% da eletricidade mundial, sendo uma fonte de energia de baixo carbono que tem um papel importante nas discussões sobre como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Os átomos de urânio, criados em supernovas bilhões de anos atrás e incorporados à Terra em sua formação, continuam liberando a energia que carregam em seus núcleos, aquecendo o planeta de dentro para fora e também gerando eletricidade para milhões de pessoas. A compreensão dos átomos transformou a medicina, a tecnologia, a energia e nossa visão do universo de maneiras que seriam impossíveis de imaginar antes do século XX. A descoberta da estrutura atômica abriu caminho para a química moderna, para a biologia molecular, para a genética, para a física de estado sólido que tornou possível a eletrônica, para a medicina nuclear e para tantos outros campos. O desenvolvimento da mecânica quântica, impulsionado pela necessidade de entender o comportamento dos átomos, produziu não apenas conhecimento científico profundo, mas tecnologias concretas que transformaram a vida cotidiana, desde os lasers e os transistores até os exames de ressonância magnética e os relógios do GPS. E ainda há muito a descobrir. A natureza exata da matéria escura, que parece não ser feita de átomos como os conhecemos. Os mistérios da energia escura, que permeia o universo e causa sua expansão acelerada. As propriedades de estados exóticos da matéria em condições extremas. Os segredos ainda escondidos dentro dos núcleos atômicos. O universo atômico é extraordinariamente rico e a ciência ainda tem muito terreno a explorar, com toda a paciência e toda a curiosidade que essa exploração merece. E assim, viajantes da calma, chegamos ao final deste quinto e último bloco de curiosidades, desta exploração da relação entre os átomos, o universo e a vida. Passamos pela nucleossíntese estelar e pelas supernovas que espalham elementos pelo cosmos, pelos átomos primordiais do Big Bang que ainda existem hoje, pela conservação dos átomos ao longo do tempo, pela composição atômica do corpo humano e do DNA, pela fotossíntese e pela radioatividade natural, pelo plutônio e pelo tecnécio, como exemplos de elementos artificiais, pelo ouro forjado em colisões de estrelas de nêutrons, pela antimatéria e pelo mistério da assimetria do universo, pelo hidrogênio, como combustível espacial, pela nanotecnologia e pelo grafeno, pelos fulerenos e nanotubos de carbono, pelas usinas nucleares e pelo legado transformador da ciência atômica. Foi uma jornada longa e tranquila, cheia de detalhes suaves e de perspectivas que se abrem lentamente, como janelas que revelam paisagens que estavam sempre ali, esperando apenas que nos dessemos o tempo de olhar. Continue aqui, viajantes, um momento ainda, que o encerramento chega suave e gentil, como tudo nesta noite tranquila. E assim, viajantes da calma, chegamos juntos ao fim desta longa e tranquila jornada pelo universo dos átomos. Sem fatos curiosos, sem janelas abertas para um mundo que existe dentro de tudo, invisível e constante, silencioso e extraordinário. Se esta viagem suave trouxe um pouco de paz ao seu momento, fico feliz em convidá-lo a curtir este vídeo, a se inscrever no canal ou a deixar um pensamento gentil nos comentários. Assim, mais pessoas encontram este refúgio silencioso, este lugar tranquilo onde a ciência e o descanso caminham juntos, devagar, sem pressa. Agora, inspire devagar. Deixe seu corpo afrouxar. Permita que sua mente se entregue ao descanso que ela merece. Você chegou até aqui e isso é suficiente. Se você, assim como eu, se sentiu por dentro desse assunto, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Até a próxima.